Quando eu tinha 6 anos, conheci a Lívia na mesma praça do bairro. Eu estava correndo atrás de um kite que escapou da minha mão. Ela apareceu do nada e segurou a ponta do rabiote com firmeza. Achamos engraçado que os kites brigavam com os ventos daquele verão, e a partir desse instante fomos amigas como se tivéssemos nascido com um fio invisível que nos uniu para sempre. Crescemos compartilhando tudo: segredos escondidos em bilhetes dobrados dentro de guarda-chuvas coloridos, sonhos feitos de castelos de areia e promessas seladas por sorvetes de morango. Lembro perfeitamente de uma tarde de inverno, quando decidi fugir de casa para ver uma partida de futebol do meu time preferido. Na verdade, só queria um motivo para usar meu casaco novo. Ela me ajudou a fazer pipi na porta da frente e soprava histórias de segurança eterna. Rimos até a barriga doer, até minha mãe me encontrar e me obrigar a voltar chorando, mas nunca contou para ninguém. Confidência sagrada. Ao longo da adolescência, compartilhamos o primeiro beijo, o primeiro desgosto amoroso, a primeira viagem com amigos do colégio. Viagens que foram primeiro plano de medo e de euforia. Nos apoiávamos em provas difíceis, em primeiras festas, em apresentar o corpo ao espelho com inseguranças e esperanças. Tudo era válido à confiança que criamos juntas. Ela sabia meus piores defeitos e eu conhecia cada cicatriz no joelho depois daquela queda de bicicleta que exigiu pontos cerebrados. Ela se tornou não só amiga, mas irmã de alma. E eu me via refletida em seus olhos e ela em mim, como se fôssemos duas metades de um mesmo coração dividido, bondosas e feridas ao mesmo tempo. Eu achava que nada poderia nos separar, nem tempo, nem distância, nem mudanças de fase. Não previ as rachaduras que brevemente se formariam quando outro sentimento entrou no jogo. Conheci o Renato na faculdade. Era aula de literatura, noturno, e ele tinha uma aura calma, um sorriso tímido que me fez sentir leve nos olhos dele. Uma semana depois, coincidimos no corredor. Ele me ofereceu carona no carro que estava estacionado ao lado da biblioteca. Foi naquele espaço apertado de encontro entre mochilas que ele me perguntou: "Você acredita em destino?" Eu respondi sorrindo que não. E naquele exato instante, entrelaçamos destinos sem perceber. O namoro começou discreto. Primeiros encontros como caminhar no calçadão à beira do rio, café e pão de queijo às 7h da manhã, trocando olhares sem pressa, conversas sobre velhice, em que praias e livros gostaria de estar aos 50, quais filmes veríamos com netos. Tornou-se mágico. Eu sentia borboletas no estômago quando ouvia o toque de mensagem dele. Ele me escrevia poemas improvisados no WhatsApp. Eu respondia com fotos de borboletas que desenhava em cadernos. Construímos planos. Casar, ter 2 filhos, talvez morar fora um tempo. Cada sonho era tecido com suavidade, esperança e cumplicidade. Nos tornamos inseparáveis, como se tivéssemos fundido 2 histórias em uma única narrativa. Ele me apresentava para seus pais como a pessoa com quem queria envelhecer. Eu o levava às festas com minhas amigas de infância. E ele se entrosava como se sempre tivesse estado lá. Era amor puro, leve, que crescia com respeito e carinho. E eu me sentia sortuda, completa, achando que aquele amor nos protegeria de qualquer tempestade. Na inocência de tudo isso, não previ que tempestades poderiam vir de dentro da própria amizade que eu jurava imune. O primeiro encontro do Renato com a Lívia aconteceu numa tarde de sábado, numa festa de aniversário de um amigo em comum. Eu os encarei por um instante. Ele me cumprimentou e depois estendeu a mão para ela. Um cumprimento caloroso, e os olhares se demoraram. Senti um calafrio quando vi a química imediata. Algo fluido e confortável, como se conhecessem há muito. Mas no calor da festa, levei na esportiva e pensei que era frescura da minha mente. Eles conversaram sobre música, planos de viagem, com tanta intimidade que parecia terem sido cúmplices desde sempre. Eu me juntei a eles, ri junto das piadas que ela contava, dos comentários dele. Mas houve um instante em que me senti observada de lado por aqueles dois, como se fosse a terceira roda numa roda giratória. Naquele momento, ignorei a sensação. Acreditei ser ciúme irracional, fruto do medo de perder. Depois percebi que o modo como ele consultava seus olhos enquanto ela falava, e a forma como ela sorriu com desdém e curiosidade, foi tudo tão sutil que eu deixei passar. Ambos eram meus pilares, minha grande amiga e meu amor. Eu achava que estava tudo sob meu controle, que o elo entre nós 3 era forte. Mas isso só serviu para me tornar cega à tensão que crescia entre eles, silenciosa, invisível. E aquele início de entrelaçamento marcaria um ponto de virada que eu só reconheceria tarde demais. Aos poucos, a Lívia foi entrando mais na nossa rotina de casal. Chegava sem hora marcada, aparecia em jantares, em pequenos aniversários, nas viagens que fazíamos juntos. Um final de semana na serra, uma semana perto do mar. Logo ela estava em todas as fotos. Era presença constante nas confidências. Nada parecia fora de lugar. Ela me ajudava a decorar a casa, escolhia o vinho para nossas celebrações,
Participava de nossas conversas mais íntimas. Ela me dizia: "Vocês são perfeitos um para o outro." E eu concordava com um sorriso sincero. Ela conhecia nossos segredos, até aqueles que nem sabíamos que tinham profundidade, e ainda assim permanecia respeitosa. Renato confiava nela em tudo. Perguntas sobre trabalho, sobre minha família, sobre meus planos. Eu achava gentil que existisse essa confiança mútua entre nós três, e me sentia mais segura, achando que ele podia ser o mesmo com todos. Nunca imaginei que essa proximidade fosse uma ameaça. Na verdade, me orgulhava de ter construído um núcleo forte, onde amizade e amor convivessem integrados. Às vezes olhava para ela e pensava: se todos os casais tivessem uma amiga assim, as relações seriam mais leves. Eu realmente acreditava que ela nos completava. Mal sabia que, em cada gesto de naturalidade, aquele abraço que durava um segundo além do normal, aquela risada cúmplice no meio da noite, eu estava sentindo minúsculas fissuras, pequeninas rachaduras no suposto vidro inquebrável do meu mundo. Mas, como é comum, preferi fechar os olhos. Foi quando notei que, sempre que os dois ficavam a sós, meu peito ficava apertado, mesmo quando eu mesma os convidava para fazer coisas juntos. Em uma viagem curta à praia com amigos, assisti de longe os dois conversando à beira-mar ao entardecer. Eles discutiam planos de trabalho, divagavam sobre destinos de férias. Aquele toque casual no braço dela, a forma como ele inclinou a cabeça para ouvir rindo suavemente. Uma cena inocente, é o que pensei mais tarde. Naquele dia, senti um desconforto sem nomear. Ciúme? Medo? Uma intuição de que algo invisível se movia. Depois, percebi mais sutilezas. Conversas que terminavam de repente quando eu aparecia. Risadas que cessavam num segundo em que meus olhos pousavam sobre eles. Mensagens que apareciam no celular dela e ela fechava rápido quando eu estava perto. Eram comportamentos pequenos, até normais entre adultos que se conhecem bem. Mas para mim, começaram a ser sinais, alertas silenciosos. Sinal de que talvez eles compartilhassem algo além do que me contavam. E quando conversávamos, eu sentia que fiquei do lado de fora de alguma aliança invisível. Eles fechavam uma caixa mental na frente de mim, sem perceber. Ou talvez percebendo, e isso me doía. Mas continuei suprimindo a sensação, falando a mim mesma: "Você está exagerando, são apenas dois bons amigos." Continuei fingindo segurança, fingindo que esse desconforto era só minha insegurança. E assim colaborei com o engano que se instalava. Chegou uma noite qualquer, em casa durante o jantar. Eu estava animada, tinha feito um prato especial, risoto de aspargos, vinho branco. Estávamos falando sobre uma série que assistíamos. De repente, Renato suspendeu o garfo, olhou para mim e disse com uma calma que me congelou: "Olha, eu e a Lívia conversamos, e pensamos como seria se tentássemos um menage. O que você acha?" Meu corpo travou. O vinho caiu no guardanapo. A Lívia olhou para mim com um sorriso que demorou um segundo demais. Suave, cúmplice. E respondeu: "Achei que podíamos experimentar, se você quiser, claro. Mas se você não quiser, tudo bem." O tom dela foi doce, descontraído. A dor que senti foi como um soco no peito. A naturalidade deles era assustadora. Dois adultos discutindo isso como se fosse um projeto de viagem, como se fosse um filme que decidíamos assistir juntos. Eu senti que o chão desaparecia sob meus pés. As palavras ecoaram na minha cabeça. Menage. Experimentar. Se você quiser. Foi nesse instante que entendi. Minha melhor amiga não hesitou. Nem pensou duas vezes. E meu marido falou como se fosse um convite banal. Eu me senti traída antes mesmo de poder me posicionar. A confiança construída durante anos parecia cair por terra naquele único momento de leveza. Minha mente ficou em branco. Meu peito gritou em silêncio. Depois daquele jantar não houve gritos. Não houve briga. Houve silêncio. Um silêncio ensurdecedor que preencheu os corredores da casa, os espaços entre os móveis, as bordas da cama. Eu me recolhi para o banheiro, trancando a porta com mais força do que pretendia, e fiquei encarando meu reflexo no espelho como se esperasse alguma resposta da mulher que me observava. Mas ela estava tão perdida quanto eu. O pavor tomou conta do meu corpo inteiro. Meus dedos tremiam, meu estômago se revirava, minha garganta parecia fechada. Eu me sentia violada. Como se tivessem invadido meu espaço mais íntimo sem permissão. Não foi apenas o conteúdo da proposta. Foi a forma. Foi a naturalidade. Foi o fato de que minha melhor amiga, minha irmã de alma, havia concordado antes mesmo que eu tivesse tempo de entender o que estava acontecendo. Fiquei horas acordada naquela noite. Cada vez que meus olhos se fechavam, eu revivia a cena. O garfo suspenso, o tom casual, o sorriso nos lábios dela. As palavras voltavam como facas girando dentro da minha mente. Eu e a Lívia conversamos, pensamos como seria, se você quiser. Eles conversaram, pensaram, planejaram, sem mim.
Senti como se o amor que construí com tanto cuidado estivesse sendo deformado por dentro, aos poucos, por uma confiança que agora me parecia desleal. Fui tomada por uma sensação de exclusão brutal. Eles tinham tido intimidade suficiente para pensar nisso juntos. E eu? Eu era só a terceira pessoa num triângulo que me excluiria mesmo sendo parte dele. Na manhã seguinte, ele tentou conversar comigo. Me serviu café, deixou o pão do jeito que eu gosto, sem casca, com geleia de morango. Sentei à mesa porque minhas pernas estavam moles demais para qualquer outra coisa. Foi quando ele disse com a voz mansa: Amor, ontem foi só uma ideia, uma fantasia. Não precisa ficar tão afetada. Aquela palavra me acertou em cheio. Fantasia. Ele chamava de fantasia algo que tinha o poder de despedaçar minha alma, como se eu estivesse exagerando, dramatizando, como se fosse só mais uma ideia sexual qualquer, como tantas que os casais comentam em risos e devaneios. Mas não era. Não era só isso. Era o fato de que ele teve essa conversa com ela, antes de mim. Era o brilho nos olhos dela ao responder. Era o sentimento de ser colocada contra a parede, com luvas de veludo, sim, mas ainda assim, presa. Ele falava com tanta naturalidade que me fez duvidar de mim mesma. Comecei a me questionar. Será que estou sendo puritana demais? Será que o problema está em mim? Será que deveria ser mais aberta? Mas, ao mesmo tempo, a simples ideia me causava repulsa, medo, mágoa, e isso não vinha de preconceito. Vinha da violação emocional, do não ter sido incluída desde o início. Vinha da frieza disfarçada de maturidade. Ele continuava falando, explicando, argumentando como se estivesse apresentando um projeto de reforma para a casa. E eu só queria gritar, só queria perguntar. Em que momento deixei de ser suficiente? Mas não disse nada. Apenas olhei para o café esfriando e pensei. Algo dentro de mim quebrou e não sei se consigo colar de novo. Liguei para a Lívia no dia seguinte. Minha voz estava trêmula, minha respiração curta. Ela atendeu com a mesma leveza de sempre, como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente isso que me destruiu. A naturalidade. Eu sei que foi uma surpresa para você, ela disse. Mas pensa bem, poderia ser algo diferente, algo divertido. Eu jamais faria algo que te ferisse. Você sabe disso. Não, eu não sabia mais. O que me doeu não foi só o que ela disse, foi o como disse. Sem hesitação, sem arrependimento. Como se tudo fosse parte de um grande jogo adulto, moderno, libertador. Ela falava com um entusiasmo que me fazia duvidar de quem ela era. Como se a ideia de transar com o meu marido fosse apenas uma aventura exótica, uma brincadeira entre pessoas desconstruídas. Naquela hora, percebi que ela não compreendia, ou não se importava, com a violência emocional que aquilo representava para mim. Comecei a vê-la com outros olhos. Não como a amiga de sempre, mas como alguém que, mesmo sem querer, atravessou uma linha invisível. E talvez já estivesse do outro lado há muito tempo. Ela tentou justificar. Você sabe que sempre fomos muito próximas. Talvez por isso a ideia tenha surgido, porque confiamos uma na outra. Mas confiança não é sinônimo de permissão, e proximidade não é desculpa para invadir o sagrado. Me senti diminuída, como se minhas emoções fossem obstáculos para a diversão deles. E ali, pela primeira vez, a amizade que me sustentava começou a ruir. Passei dias tentando entender o que estava sentindo. Encarei o espelho mais vezes do que gostaria de admitir. Me perguntava, será que eu sou careta? Antiquada? Fria? Será que sou eu que não sei amar com liberdade? As vozes na minha cabeça eram muitas. Algumas diziam, você devia experimentar, abrir a mente, ser moderna. Outras gritavam, você está sendo usada, enganada, descartada. No fundo, tudo o que eu queria era entender se o problema era comigo ou com eles. Comecei a me comparar com outras mulheres. Pesquisei relatos na internet. Li sobre casais que experimentavam relações abertas, que faziam tríades, que exploravam a sexualidade juntos. Alguns diziam que isso salvava o casamento. Outros relatavam desastres emocionais irreparáveis. Me perdi entre textos, fóruns, vídeos, tentando encontrar minha resposta. Mas no fim, tudo voltava para o mesmo ponto. Eu não queria. Não era medo, não era insegurança, era uma certeza instintiva, que brotava do fundo da minha alma. Eu não queria dividir, não queria expor, não queria abrir mão do que eu acreditava ser amor. E mais ainda, não queria me violentar emocionalmente só para agradar alguém. Ainda assim, dizer isso em voz alta parecia difícil, porque a cultura ao redor, a conversa moderna, sempre culpabiliza quem sente demais. E foi aí que entendi. Eu não era fraca. Eu só estava tentando proteger meu coração. E não havia nada de errado nisso. A tensão acumulada explodiu numa noite chuvosa. Estávamos deitados, lado a lado, ele mexendo no celular, eu encarando o teto. Perguntei com a voz embargada. Você já imaginou fazer isso com ela antes de me contar? Ele hesitou. E nesse pequeno silêncio, tive minha resposta. A briga começou aí.
Gritamos, acusamos, jogamos verdades como pedras afiadas. Ele me chamou de fechada. Eu o chamei de traidor emocional. Disse que nunca imaginei que ele, que me escrevia poemas, me reduziria a um objeto de fantasia. Ele respondeu que estava tentando manter a paixão viva, que só quis explorar algo novo. Eu o chamei de egoísta. Disse que estava me testando como se eu fosse um experimento emocional. A raiva se misturava com tristeza, e cada frase doía como lâmina. Ele me disse que eu precisava amadurecer. Eu gritei que ele precisava crescer. A briga terminou com portas batendo e lágrimas que escorriam sem controle. Foi a primeira vez que senti que talvez nosso amor estivesse mesmo com os dias contados. Depois da briga, o que sobrou foi o vazio. Paramos de conversar. Ele saía de casa cedo, voltava tarde, e quando estava presente, era como se não estivesse. Silêncio, distância, frieza. A casa parecia um museu de um amor que já foi. Lívia também se afastou. As mensagens dela ficaram mais escassas. Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento do erro. Apenas o distanciamento covarde de quem percebe que causou uma dor e não sabe como lidar com isso. Me senti isolada. Perdi meu parceiro e minha amiga ao mesmo tempo. Duas metades do meu mundo que se afastaram como continentes após um terremoto. E eu sozinha, tentando recolher os escombros da minha sanidade. Comecei a questionar tudo. Quem eu era? Quem eles eram? O que éramos juntos? Passei noites chorando, escrevendo cartas que não enviei. Pedi ajuda a uma terapeuta. Pedi a mim mesma forças. E tudo o que restava era uma certeza. Nada seria como antes. O triângulo que eles tentaram criar me empurrou para fora do centro. E agora eu vagava sozinha num campo de sentimentos despedaçados. A dor era silenciosa, mais intensa. E estava apenas começando. Não sei o que me levou a fazer aquilo. Talvez desespero, talvez desconfiança acumulada. Mas uma noite, quando Renato saiu para correr, peguei o celular dele. Eu nunca tinha feito isso antes. Nunca. Sempre me orgulhei de confiar. Mas naquele momento, algo dentro de mim gritou. Precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos. Entrei no WhatsApp com o coração na garganta. Rolei até encontrar a conversa com a Lívia. E ali, no meio de emojis, piadas internas e frases aparentemente inofensivas, encontrei o que eu mais temia. Uma intimidade que não era mais só minha. Eles tinham apelidos um para o outro. Faziam referências a momentos que eu não presenciei. Comentavam sobre meu humor, sobre minhas reações, como se analisassem um experimento. Mas o pior foi uma mensagem dele para ela, semanas antes do pedido. Você acha que ela toparia? Tenho quase certeza que sim, mas não sei como trazer o assunto. E a resposta dela? Ela vai resistir no começo, mas depois pode até gostar. A gente conduz com jeitinho, conduz com jeitinho. Me faltou ar. Larguei o celular na cama e desabei no chão. A dor era física. Uma facada. Eu estava sendo manipulada. Meu amor, minha melhor amiga, tramando como me dobrar, como me levar até o limite. Não era mais sobre sexo. Era sobre poder, sobre controle. E eu era o objeto. Depois daquela descoberta, minha memória virou um campo minado. Cada lembrança, cada momento vivido com eles dois juntos, começou a se deformar. Aquela tarde em que ríamos os três no parque, aquele final de semana em que dividimos um vinho na varanda, tudo começou a parecer falso. Ou pior, cúmplice. Revivi mentalmente todos os abraços entre eles, os olhares, as piadas internas. Lembrei de uma vez, meses atrás, em que peguei a Lívia olhando para ele de forma estranha. Achei que era admiração. Hoje vejo que era desejo. Lembrei de uma noite em que ele demorou para voltar para casa, dizendo que estava com amigos. Depois descobri que a Lívia estava nesse encontro. Eu não fui convidada. Nunca questionei. Hoje me pergunto, o que houve ali? A realidade começou a se contorcer. Me senti uma figurante em meu próprio casamento, numa amizade que me tirava para observadora, não protagonista. Tudo que era doce virou veneno, e o que era memória virou tortura. Comecei a duvidar de tudo, até da minha sanidade. Resolvi contar para duas amigas próximas. Sem entrar em detalhes, compartilhei o essencial. Meu marido quer fazer um menage com minha melhor amiga, e eles já discutiram isso sem mim. Uma delas reagiu com espanto e raiva. Isso é traição emocional. Isso é jogo sujo. A outra, porém, me deu um conselho que me feriu profundamente. Talvez seja só insegurança sua. Pode ser uma chance de renovar a relação, de abrir sua mente. Hoje em dia isso é tão comum. Ouvir isso me doeu, porque minimizava a minha dor, porque colocava o peso sobre mim. Me fez sentir ultrapassada, antiquada. E por um momento considerei que talvez ela estivesse certa. Mas algo dentro de mim não deixava, porque aquilo não era sobre liberdade sexual. Era sobre confiança, sobre lealdade. Sobre me sentir violada nas minhas emoções mais profundas. Não era sobre fantasia, era sobre traição. E quem não consegue ver isso, nunca vai entender o que significa ser ferida por quem você mais ama.
Foi nesse ponto que, tomada por uma mistura de desespero e sede de verdade, decidi fazer algo que nunca imaginei. Fingir que estava reconsiderando. Disse a Renato que talvez, com o tempo, eu pensasse no assunto, e ele ficou radiante. Parecia um adolescente. Voltou a ser carinhoso, prestativo, atencioso, e isso me destruiu mais ainda, porque agora eu sabia que tudo isso era movido por uma promessa suja. Lívia também se reaproximou. Mandava mensagens leves, brincalhonas, marcou um café comigo. Eu aceitei. Passei a observá-los com outra lente. Cada gesto, cada olhar. Estava buscando provas. Queria saber até onde iriam, até onde estavam dispostos a manipular. Foi perigoso, porque em vários momentos, quase me convenci de que era melhor ceder e acabar com a dor. Quase. Mas a cada passo, eu anotava mentalmente intenções, palavras ditas fora de lugar, pequenas contradições. Estava montando o quebra-cabeça da minha própria ruína. E ainda assim, seguia em frente. Por necessidade. Por dignidade. Por vingança? Durante esse período, uma noite me marcou para sempre. Eu e Lívia estávamos em um bar tomando um drink. Ela estava relaxada, falante, como nos velhos tempos. Falava sobre como hoje as pessoas têm que ser mais livres, mais abertas a novas experiências. A gente vive numa época em que o amor não precisa ser uma prisão, sabe? Disse ela, mexendo no canudo da bebida. Você sempre foi tão intensa, tão cuidadosa. Talvez precise se soltar um pouco. Eu sorri, falsa. Olhei nos olhos dela e perguntei: Você já sentiu algo pelo Renato? Ela hesitou. Foi apenas um segundo, mas eu vi. E depois riu. Claro que não, amiga. Ele é seu marido. Eu jamais ultrapassaria esse limite. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam que ela já tinha ultrapassado. Talvez não fisicamente, ainda. Mas emocionalmente, sim. E ela sabia. E ela gostava disso. Naquela noite voltei para casa e chorei como há muito não chorava. Porque a traição não precisa ser consumada para doer. Basta a intenção. Basta o desejo. E eu vi ambos nos olhos dela. A gota d'água veio dias depois. Encontrei uma foto antiga no celular do Renato. Era de uma viagem que fizemos nós três, meses atrás. Estávamos sorrindo, abraçados. Mas algo naquela imagem me chamou a atenção. A mão dela sobre o ombro dele. Um toque íntimo, sutil, mas carregado de algo que antes eu não via. Comecei a rever todas as fotos. E em várias delas percebi. Eles sempre estavam próximos demais. Sempre com sorrisos cúmplices, com gestos discretos que agora pareciam gritantes. E foi ali, naquela galeria de imagens, que entendi. Eles já estavam ligados há muito tempo. Talvez nunca tenham se beijado. Talvez nunca tenham ido para a cama. Mas a ligação estava ali, crescendo, me excluindo. Senti uma raiva imensa, mas também uma tristeza profunda. Porque não havia mais dúvidas. Porque não era mais sobre suposições. Era fato. Era real. Eu estava sozinha naquela relação há muito tempo. E essa foi a certeza mais amarga de todas. As coisas chegaram a um ponto insustentável. Renato, que até então parecia satisfeito com minha abertura, começou a pressionar. Dizia que não aguentava mais viver na indefinição, que precisava de uma resposta concreta. A gente precisa tentar pelo menos uma vez. Só assim vamos saber se funciona. Ele falava isso com a mesma calma de sempre, como se não percebesse o furacão que suas palavras causavam dentro de mim. Me olhava como se estivesse me oferecendo uma oportunidade, não um veneno. E então ele fez o que mais me destruiu. Colocou um prazo. Disse que se eu não decidisse logo, ele entenderia como uma recusa definitiva. E que isso teria consequências. Era um ultimato, claro, frio, calculado. E no fundo, eu sabia o que significava. Ou eu aceitava dividir meu corpo, minha intimidade, meu amor, ou perdia tudo. E o pior, com a cumplicidade da mulher que eu mais amei como amiga. Foi nesse momento que compreendi com clareza brutal, aquilo não era mais sobre desejo, era sobre controle, sobre manipulação, e eu estava sendo forçada a me destruir para agradar dois egos que não se importavam mais com o que eu sentia. Fingi aceitar. Sim, eu disse que estava disposta a tentar. Senti meu estômago revirar ao pronunciar aquelas palavras, mas precisava saber até onde eles iriam. Precisava olhar nos olhos deles e ver a verdade nua, crua, sem véus. Marcamos uma noite. Eles escolheram o local. Um apartamento alugado por Renato, discreto, elegante. Cheguei com o coração em frangalhos, vestida como quem vai para o próprio velório. Lívia estava lá, sorrindo como se aquilo fosse um reencontro feliz. Renato ansioso, quase nervoso, tentando parecer tranquilo. A noite começou com vinho, música baixa, conversas amenas. Eles me tratavam como se estivéssemos indo a um jantar especial, uma comemoração. Mas eu observava cada gesto, cada troca de olhar entre eles, a forma como ela ria das piadas dele,
como ele tocava o braço dela com naturalidade. Aquela cumplicidade que só amantes partilham. E eu ali, sentada, prestes a ser a terceira em minha própria relação. Quando ele foi buscar mais bebida, eu encarei Lívia e disse com a voz firme: "Quanto tempo vocês estão nisso?" Ela congelou. A taça tremia em sua mão. Ela tentou negar, mas sua expressão atraiu. E antes que dissesse qualquer coisa, completei: "Não precisa mentir. Eu li as mensagens. Eu vi tudo. Você só precisa ter coragem agora." Ela empalideceu. Renato entrou na sala no exato momento. E ali, diante dos dois, eu derrubei a máscara. Não houve gritos naquela noite. Apenas verdades duras, nuas, sangrando entre nossas palavras. Disse tudo o que havia engolido por semanas. Contei sobre as mensagens, os gestos escondidos, os silêncios cúmplices. Renato tentou argumentar, negar, distorcer. Mas já era tarde demais. Eu vi o desespero no olhar dele. Não por mim, mas pela perda do controle, pela perda da narrativa. Lívia, em choque, chorava. Dizia que nunca quis me magoar, que só seguiu o que ele começou, que achava que tudo seria diferente. Mas para mim, tudo já havia desmoronado. Ali, no meio daquela sala decorada para um encontro especial, estavam os escombros do que um dia foi meu casamento, minha amizade, minha confiança. Eu me levantei, peguei minha bolsa e saí, sem olhar para trás, sabendo que, ao cruzar aquela porta, algo dentro de mim também estava morrendo, mas que talvez fosse preciso morrer um pouco para voltar a viver. Nos dias seguintes, fiz o que muitos chamariam de loucura. Pedi demissão do trabalho, saí do apartamento e fui para outra cidade. Precisava respirar, precisava estar longe de tudo que me lembrasse deles. Voltei para a casa da minha tia, no interior. Um lugar silencioso, com cheiro de mato e café fresco. Lá, pude ouvir a mim mesma pela primeira vez em meses. Pude chorar sem medo, dormir sem sobressaltos, existir sem precisar fingir. A dor era constante, mas havia um tipo de paz estranha, a paz de ter escolhido a mim, a paz de não ter cedido, a paz de não ter traído a mulher que ainda existia dentro de mim. Ferida, sim, mas viva. Comecei a reconstruir minha vida com passos lentos. Voltei a estudar, a escrever, fiz terapia, encontrei uma rede de apoio em outras mulheres que também tinham sido enganadas, manipuladas, descartadas. E percebi. Eu não era fraca. Eu era forte por ter saído, por não ter me vendido. Ainda assim, o luto era real. Luto por um amor que não existia mais. Luto por uma amizade que me acompanhou desde a infância. Luto por uma parte de mim que se perdeu no caminho. Passei dias escrevendo cartas que nunca enviei. Cartas para ele, para ela, para mim mesma. Tentando entender, tentando perdoar. Mas a ferida ainda sangrava. Sentia culpa. Por não ter percebido antes. Por ter confiado demais. Por ter me deixado manipular, por ter duvidado de mim, e sentia saudade do que éramos antes da podridão, das risadas verdadeiras, dos abraços sinceros, das tardes de domingo em que tudo parecia eterno. Mas a vida real é dura, e nada é eterno, principalmente o que é construído em cima de mentiras. Uma das cartas que escrevi começa assim: "Querido Renato, hoje sonhei com o dia em que te conheci, e pela primeira vez não doeu, não chorei. Apenas senti que aquilo aconteceu com outra pessoa. Uma versão minha que já não existe mais. Outra para Lívia. Amiga, ainda me dói te chamar assim, mas também seria injusto apagar tudo o que vivemos. Você foi parte da minha alma, e por isso, sua traição doeu mais do que qualquer outra. Porque só quem ama de verdade é capaz de ferir tão fundo." Guardei essas cartas em uma caixa. Não para enviá-las, mas para lembrar de quem eu fui, e de tudo que superei. E foi assim que entendi. Às vezes, sobreviver é o maior ato de coragem que alguém pode cometer. O tempo passou. Meses, talvez quase um ano. A dor foi mudando de forma. Deixou de ser um grito para se tornar um sussurro constante, mas suportável. E nesse intervalo silencioso entre o passado que me quebrou e o futuro que ainda me assusta, comecei a construir uma nova versão de mim. Cortei o cabelo, mudei o estilo de roupa, voltei a pintar, coisa que não fazia desde a adolescência. Redescobri minha voz. Aquela que havia se calado por tanto tempo entre os desejos alheios. Comecei a dizer não com mais firmeza, a escolher com mais cuidado, a me permitir sentir sem me culpar. Fiz novos amigos, pessoas que não sabiam da minha história, que me conheciam pelo que sou agora, não pela mulher despedaçada que fui. Encontrei conforto em coisas simples, uma caminhada ao pôr do sol, uma xícara de chá antes de dormir, o silêncio da madrugada sem medo. E percebi, eu sobrevivi. Eu atravessei o inferno com os pés descalços e cheguei do outro lado. E mesmo machucada, estava de pé. A coisa mais difícil foi olhar no espelho e reconhecer valor em mim mesma, sem precisar de um reflexo externo, sem um homem me validando, sem uma amiga me confirmando, só eu por mim. Comecei a listar as coisas que gostava em mim,
Pequenas coisas. O jeito como canto no carro, minha risada quando estou nervosa, a forma como cuido dos outros mesmo quando estou em pedaços. Passei a me tratar com mais ternura, cozinhar só para mim, comprar flores mesmo sem ter visita, sair sozinha e curtir minha própria companhia. Fui reaprendendo a amar quem eu era, mesmo com cicatrizes, e entendi que elas não me diminuíam, me tornavam mais forte. O amor próprio não é um destino, é uma construção diária. E cada dia em que eu acordava sem sentir ódio de mim era uma vitória. Pela primeira vez na vida, comecei a entender o que significava estar inteira sozinha, e isso era libertador. Um dia, num supermercado da nova cidade onde eu morava, vi Renato. Ele estava sozinho, pegando frutas. Envelhecido, mais magro. Os olhos já não tinham o mesmo brilho. Ele me viu também, e congelou. Nos encaramos por alguns segundos. Ele sorriu, sem graça. Eu apenas acenei com a cabeça e continuei andando. Meu coração acelerou, claro, mas não de saudade, de nervosismo, de memória. Dias depois, encontrei Lívia numa rede social. O perfil dela estava aberto. Vi fotos dela viajando, sorrindo com pessoas novas. Nenhuma menção a ele, nenhuma pista de que ainda estavam juntos. Talvez sim, talvez não, mas não importava mais. Esses fantasmas ainda me assombravam de vez em quando, em sonhos, em lembranças. Mas agora eu tinha ferramentas para lidar com isso. Não fugia mais. Encarava, chorava, se precisasse. E depois seguia. Eles ainda existiam na minha memória, mas não mandavam mais em mim. Anos depois, recebi um e-mail de Renato, longo, doloroso, cheio de arrependimentos. Ele dizia que só entendeu o que fez comigo quando percebeu que não era capaz de construir nada sólido depois. Disse que a relação com Lívia, se é que foi algo, durou pouco, que ambos foram consumidos pela culpa, pela consciência da destruição. Pediu desculpas. Reconheceu o erro. Disse que eu sempre fui o amor verdadeiro da vida dele, mas que sua imaturidade e egoísmo não o deixaram perceber a tempo. Eu li tudo com calma, e não chorei. Não me doeu como imaginei que doeria. Senti pena, talvez, mas não raiva. E isso me surpreendeu. Não respondi, porque não havia mais o que dizer. Algumas histórias não precisam de ponto final. Precisam apenas de silêncio. Perdoar foi um processo. Longo, doloroso e necessário. Perdoei primeiro a mim mesma, por ter confiado demais. Por não ter visto os sinais. Por ter me calado quando deveria ter gritado. Por ter me culpado quando fui vítima. Depois, perdoei os dois. Não porque mereciam, mas porque carregar aquele ódio me pesava mais do que libertava. O perdão não significava esquecimento. Significava soltar a corrente que me prendia a um passado que eu não queria mais viver. E quando finalmente consegui fazer isso, senti algo que há muito não sentia. Liberdade. A verdadeira. Aquela que vem de dentro. Aquela que te permite respirar fundo e dizer: eu sobrevivi. E sou melhor por isso. Hoje, ao escrever esse relato, olho para trás e vejo não apenas dor, mas transformação. Eu fui ao fundo do poço, fui dilacerada, traída, despedaçada por dentro, mas cada caco que recolhi serviu para me reconstruir com mais firmeza. O nós que existia morreu, e com ele, a mulher que achava que precisava de aprovação externa para existir. Mas no lugar dessa mulher, nasceu uma nova, mais inteira, mais honesta consigo, mais viva. Essa história não termina com um novo amor, não termina com reconciliação, ela termina comigo, e isso, hoje, me basta. Porque às vezes, o maior final feliz que podemos ter é nos reencontrar com quem realmente somos.